Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre regressão linear, hoje falaremos sobre erros e tratamentos de dados obtidos experimentalmente. Tirar uma medida envolve uma ou mais operações onde uma ou um observador atribui um valor numérico a uma determinada grandeza. Para isso, utiliza-se de instrumentos específicos e um sistema de referência. Tirar medidas sempre leva a um certo grau de limitação, provindos do observador ou do método ou também do instrumento utilizado. E isso introduz a um erro ou uma incerteza que exige medidas específicas para eliminar ou minimizar esses problemas. São duas as definições principais de erros: erro absoluto e erro relativo. Erro absoluto é quando o valor obtido experimentalmente se difere do valor real da grandeza física. Obtemos o erro absoluto pela seguinte relação: erro absoluto é igual ao valor médio, representado por x, menos o valor real da grandeza, representado por xv. Quando não se obtém ao certo o valor real da grandeza, utiliza-se o seu valor mais provável ou representativo, obtido através da medida aritmética ou mediana do conjunto de medidas realizadas. Já o erro relativo é o percentual de incerteza obtido na determinação da medida, calculado pela seguinte relação: erro relativo é igual a x absoluto, que é o resultado do valor obtido no cálculo do erro absoluto, dividido pelo xv, que é o valor real da grandeza. Esse erro é dimensional e, como é representado através de um percentual, multiplicamos o resultado do cálculo por 100 ou até mesmo por 1000, caso queira diminuir as casas decimais dos resultados. Eu trouxe aqui agora um exemplo para a gente resolver juntos, onde vamos tentar encontrar o erro absoluto e o erro relativo. Suponhamos que uma certa amostra tem um teor de ferro de 65,80 gramas de ferro por 100 gramas de amostra. Fazendo uma análise, encontramos que essa amostra tem um teor de 66,10 neste percentual. Agora, vamos tentar encontrar o erro absoluto e o erro relativo desta amostra. Erro absoluto nós encontramos com a seguinte relação: erro absoluto é igual a valor médio, que é representado por x, menos o valor real da grandeza, que é representado por xv. Agora, o que a gente vai ter que fazer é substituir os valores dentro dessa pequena relação. Então, vamos lá. Vai ficar aqui: erro absoluto é igual a 66,10 menos 65,80. A gente não precisa colocar aqui as unidades, porque como elas são iguais, elas vão se cancelar, então elas não vão atrapalhar nem um pouco o resultado. Vamos lá, então o resultado vai ser igual a 0,30 gramas de ferro por 100 gramas de amostra. Com o resultado do erro absoluto, agora a gente consegue achar também o nosso erro relativo. Para encontrar o erro relativo, nós vamos usar a relação que diz que o valor encontrado no erro absoluto dividido pelo valor real da grandeza, que é o xv, é igual ao erro relativo, e a gente depois vai ter que multiplicar por 100 para descobrir qual que é o percentual. Então, vamos substituir agora os valores. Vai ficar mais 0,30 gramas dividido por 65,80 gramas. Vamos colocar aqui.
Agora, vamos fazer essa conta, tudo isso vai ficar igual a 0,0045. E como eu tinha falado anteriormente no vídeo, para a gente achar o percentual do erro relativo, a gente faz a conta normal e no final a gente multiplica o resultado por 100. Então está aqui, vamos multiplicar por 100, 0,0045 vezes 100, isso vai nos dar o valor em percentual. Vai ficar igual a 0,45%. Agora também, se a gente quiser achar em partes de 1000, a gente vai pegar esse mesmo resultado, 0,0045, então vamos colocar ele aqui, multiplicado por 1000. Isso vai ser igual a 4,5. Isso, 4,5 partes em 1000. Então, esse aqui é o nosso erro relativo. Precisão. Agora, para a gente falar um pouquinho de precisão, basicamente, quanto menor for a dispersão dos valores obtidos, maior será a precisão. Assim, a precisão relaciona as diversas medidas obtidas para analisar a margem de erro desses resultados. Aqui no exemplo, nós pegamos 3 medidas, 14,22, 14,20 e também a terceira medida, 14,22. Essas medidas são precisas, porque os resultados entre elas são muito parecidos. Tem uma margem de erro muito pequena, por isso as medidas tiradas são precisas. Agora, para falar um pouquinho da exatidão, a exatidão busca a eliminação dos erros e o aumento da precisão nas medidas. Portanto, se relaciona com o erro absoluto, ou seja, relaciona a proximidade entre o valor obtido e o valor real da grandeza. Aqui, em mais um exemplo, a gente pegou 3 valores de medidas obtidas e a massa real é 14,21. Como as medidas obtidas foram 14,21, 14,20 e 14,22, números muito próximos da massa real, a gente pode dizer que essa medida também além de precisa, é exata. Os obtidos se diferem muito pouco da massa real do objeto. Agora, vamos falar de 3 grandes classificações de tipos de erros inerentes ao processo de medidas. A primeira delas que a gente vai falar são os erros grosseiros. São erros cometidos pelo observador na manipulação da amostra ou do equipamento. São causados por um descuido, às vezes falta de habilidade ou de capacidade técnica. Exemplos de erros grosseiros são usar equipamento volumétrico sujo, lavar em excesso ou insuficiente ou imprecipitado, deixar de calibrar o instrumento ou algum descuido por parte do observador. Já os erros sistemáticos afetam os resultados obtidos na medida de forma constante, tornando-os sistematicamente maiores ou menores que o valor mais provável de grandeza. São provocados através de imperfeições dos instrumentos de observação, do método e dos reagentes utilizados. São exemplos desse tipo de erro a existência de aparelhos volumétricos mal calibrados ou seu uso fora das condições de calibração, a presença de impurezas nos reagentes, alguns problemas com medidas e imperfeições nas fabricações dos instrumentos, entre outros. Agora, para a gente falar também um pouquinho sobre erros aleatórios, esses erros devem-se a mudanças que ocorrem sem irregularidade nas condições de medidas, causadas, por exemplo, por flutuações na corrente ou diferença de potencial elétrico, vibrações mecânicas, correntes de ar. A ocorrência desse tipo de erro não pode ser prevista e, frequentemente, não pode ser controlada pelo ou pela observador ou observadora. Por fim, vamos falar sobre indicação do erro de uma medida. Avaliar a precisão de uma medida requer conhecimento do aparelho utilizado. Diferentes aparelhos possuem diferentes maneiras de expressar seus resultados. Como todo trabalho experimental deve ter seus resultados expressos corretamente, é importante conhecer o instrumento e especificar a incerteza associada ao uso de cada aparelho.
Por exemplo, quando se determina a massa de uma agulha numa balança de decigramas, o resultado indicado é diferente de quando se determina a massa numa balança analítica. Esses valores expressos diferentes são frequentemente denominados erros absolutos de medida. Bom, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo do canal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal, ativa também o sininho para não perder as próximas postagens e também se inscreva nas nossas redes sociais. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição e até o próximo vídeo.